Pai, o senhor já não pode mais morar conosco. Foi isso que meu filho me disse na véspera de Natal, sem olhar nos meus olhos. Estava de pé na porta do meu quarto, com a mala já pronta na mão dele. Nem foi ele quem arrumou. Foi a Fabiana, minha nora. Ela entrou no meu quarto de manhã, jogou minhas roupas dentro de uma mala velha e falou: Osvaldo, o senhor vai para um lugar melhor. Um lugar onde vão cuidar do senhor direitinho. Eu olhei para ela e não respondi nada. Só observei. Observei como ela evitava meu olhar. Observei como meu filho ficou calado na sala, mexendo no celular, enquanto a mulher dele desmontava o pouco que me restava. Meu nome é Osvaldo. Tenho 71 anos. Trabalhei 35 anos como motorista de ônibus na capital de São Paulo. Dirigi linha de madrugada, linha de fim de semana, linha de feriado. Passei mais natais dentro de um ônibus do que sentado na minha própria mesa. Mas era o que tinha que ser feito. Eu tinha um filho para criar. Eu tinha contas para pagar. E eu tinha orgulho do que fazia. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer esse canal pela oportunidade de me deixar contar o que aconteceu comigo. E peço a você, que está me ouvindo agora, se puder, se inscreva no canal e comenta aí embaixo a cidade de onde você está me assistindo. Todos os dias tem uma história nova. E essa aqui, você vai querer ouvir até o fim. Porque o que eu fiz 2 dias depois daquele Natal, meu filho nunca vai esquecer. Nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Vim para a capital com 20 anos, sem nada no bolso. Conheci minha esposa, a Neuza, num ponto de ônibus. Ela era costureira. Casamos em 6 meses. Alugamos um cômodo nos fundos de uma casa na Vila Matilde. Demoramos 15 anos para comprar nossa casa própria. 15 anos juntando centavo por centavo, fazendo hora extra, trabalhando em feriado. Mas conseguimos. 3 cômodos simples numa rua de terra. Mas era nossa. Ninguém ia tirar aquilo de nós. Minha esposa morreu faz 4 anos. Câncer. Foi rápido demais. Fiquei sozinho naquela casa. Meu filho, o Carlos Eduardo, morava do outro lado da cidade com a Fabiana e o Miguel, meu neto de 12 anos. Ele vinha me visitar uma vez por mês. Sempre apressado. Sempre com desculpa de trabalho, de compromisso, de trânsito. Eu entendia, ou tentava entender. Ele tinha a vida dele. Mas há 6 meses, as coisas mudaram. Meu filho começou a aparecer toda semana. No começo, achei que era saudade, que ele tinha percebido que o tempo estava passando. Mas não era saudade. Ele começou a fazer perguntas sobre a casa, sobre documentos, sobre o terreno que meu irmão me deixou em Ribeirão quando morreu. Pai, o senhor tem a escritura guardada? Aquele terreno ainda está no nome do senhor? O senhor já pensou em vender? Tá parado lá, não serve para nada. Eu não sou bobo. Percebi onde aquilo ia dar, mas fiquei calado, porque ele era meu filho. E pai não perde o respeito pelo filho, mesmo quando o filho já perdeu o respeito pelo pai. 3 meses atrás, a Fabiana começou a vir junto. Ela nunca gostou de mim. Desde o começo eu vi nos olhos dela. Motorista de ônibus aposentado era pouca coisa. Casa simples, roupa simples, vida simples. Eu era tudo que ela desprezava, mas ela disfarçava bem. Me chamava de seu Osvaldo, com um sorrisinho falso. Trazia bolo. Fingia que se importava. Foi ela quem começou a plantar a semente. Seu Osvaldo, o senhor não acha perigoso morar sozinho? E se cai? E se passa mal de madrugada? Cadu, seu pai já está com idade. A gente precisa pensar no bem-estar dele. Eu fingia que não percebia. Deixava eles falarem. Mas por dentro, eu já sabia. Eles não estavam preocupados comigo. Eles estavam preocupados com a casa, com o terreno, com o que ia sobrar quando eu morresse. Na semana passada, 15 dias antes do Natal, meu filho veio com uma proposta. Pai, a gente estava pensando, o senhor não quer vir morar com a gente? Eu olhei para ele, olhei bem fundo, e vi mentira. Vi desconforto. Vi que aquilo não era ideia dele. Mas mesmo assim respondi: morar com vocês? É, pai. A gente tem espaço. O senhor fica num quartinho lá nos fundos. A gente cuida do senhor. Quartinho nos fundos. Como se eu fosse um cachorro velho que não serve mais para nada, mas que a família ainda tem dó de abandonar na rua. Vou pensar, eu disse. A Fabiana não gostou da minha resposta. Vi no rosto dela. Ela queria que eu aceitasse na hora. Queria que eu ficasse grato,
agradecido por eles estarem fazendo um favor para mim. Mas eu não dei esse gosto a ela. 2 dias depois, eles voltaram, sem avisar. Tocaram a campainha de manhã cedo. Fabiana entrou já falando alto. Seu Osvaldo, a gente conversou e decidiu. O senhor vai morar com a gente. Não dá mais para ficar aqui sozinho. Decidiu. Ela decidiu por mim, como se eu não tivesse voz, como se minha vida fosse propriedade dela. Eles entraram na minha casa como se fosse deles. A Fabiana foi direto para o meu quarto, abriu o guarda-roupa e começou a tirar minhas coisas. Meu filho ficou na sala, evitando me olhar. Ele sabia que aquilo estava errado, mas não teve coragem de enfrentar a mulher dele. Não teve coragem de me defender. Eu fiquei sentado na cadeira da cozinha, vendo tudo acontecer. Não gritei, não briguei, só observei. Porque às vezes, a gente aprende mais sobre as pessoas quando fica calado do que quando fala. E naquele momento, eu aprendi tudo o que precisava saber sobre meu filho. Ele tinha virado um homem fraco, um homem que deixava a mulher mandar nele, um homem que esqueceu de onde veio. Pronto, seu Osvaldo. Tá tudo arrumado, a Fabiana disse, aparecendo na cozinha com a mala na mão. A gente vai levar o senhor agora. O quarto lá em casa já tá preparado. Quarto preparado. Como se tivessem planejado aquilo faz tempo. Como se eu fosse uma mudança de móvel, um objeto que precisa ser realocado. Olhei para o meu filho. Ele continuava mexendo no celular, sem coragem de cruzar o olhar comigo. Cadu, eu disse. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Você tem certeza disso? Ele levantou os olhos. Por um segundo, só um segundo, eu vi o menino que ele foi um dia. O menino que eu levava no colo para dormir. O menino que chorou quando a mãe dele morreu e se agarrou em mim como se eu fosse a única coisa sólida no mundo. Mas esse menino já não existia mais. No lugar dele, tinha um homem de 45 anos que eu não reconhecia. Pai, é pro bem do Senhor, ele disse, com a voz sem emoção. O senhor não pode mais ficar sozinho aqui. Não pode. Como se eu fosse incapaz. Como se 71 anos significasse que eu não tinha mais discernimento. Eu dirigi ônibus lotado no trânsito de São Paulo durante mais de 3 décadas. Eu criei um filho sozinho depois que minha esposa adoeceu e não conseguia mais trabalhar. Eu paguei todas as contas dessa casa com o suor do meu rosto. Mas agora, de repente, eu não podia mais cuidar de mim mesmo. Levantei da cadeira devagar. Peguei minha carteira em cima da mesinha da sala. Peguei meu casaco pendurado no cabideiro perto da porta. E falei, então vamos. A Fabiana sorriu. Aquele sorriso de quem acabou de vencer uma batalha. Ela pegou a mala e saiu na frente. Meu filho veio atrás, ainda sem me olhar. Eu fui o último. Antes de sair, olhei para dentro da casa. A casa que eu construí. A casa onde minha esposa viveu. A casa onde meu filho cresceu. As paredes estavam precisando de pintura. O sofá estava velho, mas era minha. Era o único pedaço de chão nesse mundo que era verdadeiramente meu. Fechei a porta. Não tranquei. Porque alguma coisa dentro de mim já sabia que eu não ia ficar muito tempo fora. A casa do meu filho ficava na zona sul de São Paulo, num condomínio fechado. Apartamento de 3 quartos, garagem, portaria com segurança. Tudo muito bonito, tudo muito diferente da vida simples que eu sempre tive. Quando entramos, o Miguel, meu neto, estava sentado no sofá jogando videogame. Ele olhou para mim e acenou, mas não levantou. A Fabiana deve ter orientado ele a manter distância. Crianças percebem essas coisas. Elas sentem quando os adultos não querem que elas se aproximem de alguém. O quarto do senhor é ali. A Fabiana apontou para o corredor. É pequenininho, mas dá para o senhor. Pequenininho era pouco. Era uma despensa adaptada. Tinha uma cama de solteiro encostada na parede, um armário estreito e uma janela minúscula que dava para o poço de ventilação do prédio. Nem luz natural entrava direito. Mas eu não reclamei. Coloquei a mala no chão e sentei na cama. A Fabiana ficou parada na porta, como se esperasse que eu agradecesse. O senhor precisa de alguma coisa? Ela perguntou, sem calor na voz. Não, eu respondi. Ela saiu e fechou a porta. Ouvi ela falando com meu filho na sala, mas as palavras eram abafadas. Fiquei ali sentado, olhando para aquela parede branca, sentindo o cheiro de tinta fresca. Eles tinham pintado aquele quartinho para mim. Tinham se preparado. E eu, como um idiota, tinha deixado.
Os dias foram passando. 1 semana, 2 semanas. Eu acordava, tomava café sozinho na cozinha, enquanto eles dormiam. Ficava sentado na varanda vendo o movimento do condomínio. Gente entrando e saindo, carros caros, vida corrida. Ninguém se cumprimentava, ninguém conversava. Tudo muito diferente da minha rua na Vila Matilde, onde eu conhecia cada vizinho pelo nome. Meu filho saía cedo para o trabalho. A Fabiana ficava em casa, mas evitava ficar no mesmo cômodo que eu. Quando precisava falar comigo, falava de longe, do outro lado da sala. O Miguel ia para a escola e, quando voltava, a mãe dele mandava ele para o quarto. Eu era um fantasma. Tava ali, mas era como se não existisse. Na véspera de Natal, eu acordei com um barulho na sala. Era meu filho conversando baixo com a Fabiana. Fiquei deitado, ouvindo. Não dá mais, Cadu. Ele não pode ficar aqui. Fabiana é meu pai. Eu sei que é seu pai, mas a gente combinou que era temporário. Só até resolver a situação da casa dele. Casa dele. Minha casa. Eles estavam falando da minha casa como se fosse uma situação a ser resolvida. E o que você quer que eu faça? Meu filho perguntou cansado. Tem um lugar, um asilo muito bom. Fica ali perto da Marginal. Eu já liguei. Eles têm vaga. Silêncio. Fabiana, Cadu, para de ser fraco. Seu pai vai ser bem tratado lá. Vai ter companhia, vai ter atividades. E a gente resolve a papelada da casa sem esse clima ruim aqui dentro. Eu não ouvi o resto. Não precisava. Levantei da cama, me vesti e saí do quarto. Os dois estavam na cozinha. Quando me viram, ficaram mudos. Bom dia, eu disse, como se não tivesse ouvido nada. Meu filho foi trabalhar. A Fabiana ficou. E naquela tarde, ela entrou no meu quarto com a mesma mala de sempre. Osvaldo, o senhor vai gostar de lá. É um lugar tranquilo. Tem outras pessoas da sua idade. O senhor não vai ficar sozinho. A Fabiana falava enquanto dobrava minhas poucas roupas e enfiava tudo dentro da mala. Eu estava sentado na beirada daquela cama estreita, observando. Não falei nada. Só olhava. Ela evitava me encarar, mas eu via o nervosismo nos gestos apressados dela. Ela queria que aquilo acabasse logo. Queria me tirar dali antes que meu filho voltasse do trabalho. Antes que ele tivesse que me olhar nos olhos e assumir o que estava fazendo. O Cadu já assinou os papéis. Tá tudo certo. A mensalidade não é cara. A gente vai pagar direitinho. Ela continuou, como se isso tornasse tudo menos cruel. Como se pagar por um asilo apagasse o fato de que eles estavam me jogando fora. Eu poderia ter gritado. Poderia ter dito que aquilo era uma covardia. Que eu tinha dado a vida inteira pelo meu filho. Que eu trabalhei em feriados, em natais, em aniversários para dar um futuro para ele. Poderia ter jogado tudo isso na cara dela. Mas não fiz. Porque tem coisas que não adianta falar. Tem gente que não tem coração para ouvir. Ela fechou a mala e olhou para mim pela primeira vez naquela tarde. Vamos? Perguntou, segurando a alça. Levantei devagar. Minhas pernas estavam cansadas. Mas não era cansaço do corpo. Era cansaço da alma. Daqueles que a gente sente quando percebe que perdeu algo que nunca mais vai voltar. Peguei meu casaco, calcei meu sapato velho e segui ela até a porta. O Miguel estava na sala, deitado no sofá com o celular na mão. Quando me viu passando com a mala, ele sentou. Olhou para a mãe. Olhou para mim. Vô, o senhor vai embora? Ele perguntou com aquela voz fina de criança. Antes que eu pudesse responder, a Fabiana cortou. Miguel, vai para o seu quarto. Mas mãe, o vô... Pro quarto, eu disse. O menino levantou do sofá e foi. Mas antes de entrar no corredor, ele olhou para trás. E naquele olhar, eu vi algo que me partiu. Ele sabia. Mesmo com 12 anos, ele sabia que aquilo estava errado. Mas ele era só uma criança. Não podia fazer nada. Descemos até a garagem em silêncio. A Fabiana abriu o porta-malas do carro e jogou minha mala lá dentro como se fosse um saco de lixo. Entrei no banco de trás. Ela ligou o carro e saiu dirigindo rápido, ansiosa para se livrar de mim logo. O trânsito estava travado. Véspera de Natal. Todo mundo correndo atrás de presente, de ceia, de família. Eu olhava pela janela as pessoas nas ruas. Gente carregando sacola, gente sorrindo, gente apressada. Ninguém imagina que dentro de um carro parado no trânsito tem um velho sendo levado para um asilo pela nora. Ninguém imagina que existem famílias que fazem isso. Levou quase 1 hora para chegar.
O lugar ficava numa avenida movimentada, perto da Marginal Pinheiros. Um prédio grande, cinza, com uma placa discreta na frente. Lar São Vicente. Residencial para idosos. Residencial. Eles chamam de residencial para parecer menos doloroso, mas todo mundo sabe o que é. É um depósito de gente velha que virou peso. A Fabiana estacionou, pegou minha mala e entrou na frente. Eu fui atrás. A recepção tinha cheiro de desinfetante misturado com comida requentada. Uma moça jovem, de jaleco branco, veio nos atender com um sorriso ensaiado. A senhora deve ser a Fabiana. E esse é o senhor Osvaldo, correto? Isso mesmo. A Fabiana respondeu, aliviada por ter alguém assumindo a responsabilidade. O senhor pode assinar aqui, por favor? A moça estendeu uma prancheta para mim com vários papéis. Eu peguei a caneta. Olhei para os papéis. Termo de internação voluntária. Autorização de tratamento. Cessão de benefícios. Tudo ali, em letras miúdas, oficializando o meu abandono. Assinei. Porque naquele momento, eu já tinha decidido uma coisa. Eu ia deixar eles acharem que tinham vencido. Ia deixar eles pensarem que eu era um velho bobo, indefeso, sem reação. Mas por dentro, eu já estava planejando. Pronto, eu disse, devolvendo a prancheta. A Fabiana soltou um suspiro, como quem acabou de resolver um problema chato. Ela nem se despediu direito. Só disse, qualquer coisa a gente liga. E saiu. Eu fiquei ali parado, vendo ela ir embora pelo vidro da porta. Vi ela entrar no carro, pegar o celular e sorrir. Sorrir. Como se tivesse acabado de fazer uma boa ação. Como se tivesse me salvado de alguma coisa. A moça do jaleco me levou para o meu quarto. Segundo andar. Corredor longo, com portas dos dois lados. Cada porta com um número. A minha era a 23. Ela abriu e acendeu a luz. Esse vai ser seu cantinho, seu Osvaldo. Cama, armário, banheiro. Tá tudo limpinho. Se precisar de alguma coisa, é só apertar esse botão aqui na parede. Cantinho. Todo mundo tenta suavizar. Mas aquilo não era um cantinho. Era uma cela. Pequena, branca, com cheiro de hospital. Uma cama de solteiro com lençol azul claro. Um armário de metal. Uma janela com grade que dava para um estacionamento. Nada de pessoal. Nada que lembrasse vida. Ela saiu e fechou a porta. Fiquei sozinho. Sentei na cama e olhei para o teto. Lá fora, eu ouvia o barulho do trânsito. Buzinas. Gente vivendo. E eu ali, trancado, esquecido, na véspera de Natal. Mas eu não chorei. Não me desesperei. Porque enquanto eu estava sentado naquela cama, minha cabeça estava longe. Estava pensando na gaveta da minha cômoda, lá na minha casa na Vila Matilde. Estava pensando nos documentos que eu guardava ali. Escritura da casa. Escritura do terreno, procuração, testamento. Meu filho achava que eu era bobo. Achava que eu não sabia o que eles queriam. Mas eu sabia. Sempre soube. E eu tinha me preparado. 2 dias. Era só esperar 2 dias. A noite de Natal no asilo foi silenciosa. Silenciosa demais. Deitado naquela cama dura, eu escutava o som abafado da televisão em algum cômodo distante. Alguém tinha colocado música natalina no corredor. Daquelas que tocam em shopping. Jingle Bells. Noite Feliz. Músicas que eu sempre ouvi enquanto trabalhava, dirigindo o ônibus pelas ruas de São Paulo, vendo gente feliz voltando para casa, carregando presentes, sorrindo. Fechei os olhos, mas não dormi. Não porque a cama fosse desconfortável. Eu já tinha dormido em lugares piores. Dormi em banco de rodoviária quando cheguei em São Paulo sem dinheiro. Dormi em beliche apertado de pensão, dividindo quarto com mais 3 homens. Dormi no sofá da sala quando minha esposa estava doente e eu ficava acordado a noite toda, atento a qualquer gemido dela. Não era a cama, era o peso. O peso de estar ali, sozinho, enquanto meu filho estava em casa com a família dele, celebrando o Natal. Talvez até aliviado por não ter que olhar para minha cara. De madrugada, escutei passos no corredor. Uma enfermeira fazendo ronda. Porta abrindo, porta fechando. Checando se os velhos ainda estavam respirando. Quando ela abriu a minha porta e a luz do corredor entrou, fingi que estava dormindo. Ela ficou ali alguns segundos, depois fechou. Voltei a ficar sozinho no escuro. Amanheceu. Dia de Natal. Um auxiliar de enfermagem bateu na porta às 7 da manhã. Jovem, magro, com um crachá pendurado no pescoço. Bom dia, seu Osvaldo.
Café da manhã é às 7h30 no refeitório. O senhor consegue ir sozinho ou precisa de ajuda? Consigo sozinho, respondi. Ele acenou e foi embora. Me levantei, lavei o rosto na pia minúscula do banheiro, calcei meu chinelo. Não tinha trazido quase nada. Só algumas roupas, meu documento, minha carteira. O resto tinha ficado na minha casa. Propositalmente. O refeitório ficava no térreo. Mesas redondas, cadeiras de plástico, bandejões de alumínio. Tinha uns 15 velhos ali, sentados, a maioria comendo em silêncio. Alguns conversavam baixo, outros só olhavam para o prato, mastigando devagar. Peguei minha bandeja, pão com margarina, café com leite, uma banana. Sentei numa mesa vazia perto da janela. Um velho de cabelo branco, usando um pijama listrado, sentou na frente de mim, sem pedir licença. Você é novo aqui, ele disse. Não como pergunta, mas como constatação. Cheguei ontem, respondi. Natal, né? É sempre no Natal ou no Ano Novo que a galera aparece. As famílias querem aproveitar as festas sem peso na consciência. Ele deu uma risada amarga e mordeu o pão. Meu nome é Joaquim. Tô aqui faz 2 anos. Osvaldo, eu disse. Seus filhos te trouxeram? Não respondi na hora. Ele percebeu e não insistiu. Tomou o café dele, levantou e foi embora sem falar mais nada. Mas aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. As famílias querem aproveitar as festas sem peso na consciência. Era exatamente isso. Meu filho estava em casa agora, talvez comendo rabanada, talvez abrindo presentes com o Miguel, talvez até dizendo para si mesmo que tinha feito a coisa certa, que eu estava num lugar seguro, que ele tinha sido responsável. Voltei para o quarto e fiquei ali o dia inteiro. Ninguém veio me ver. Ninguém ligou. O celular que eu carregava no bolso ficou mudo o tempo todo. Nenhuma mensagem. Nem um Feliz Natal, pai. Nada. Era como se eu tivesse deixado de existir. À tarde, escutei risos no corredor. Eram crianças. Alguma instituição de caridade tinha vindo fazer visita aos idosos, trazer presentes, cantar música. Eles passaram de quarto em quarto. Bateram na minha porta. Abri. Eram 3 crianças pequenas, acompanhadas de uma mulher sorridente. Feliz Natal! As crianças gritaram em coro, e uma delas me entregou um embrulho. Peguei o pacote. Papel de presente colorido, fita dourada. Abri. Era um sabonete e um pente. Presentes genéricos, dados para quem não se conhece. Mas as crianças olhavam para mim com aqueles olhos brilhando, esperando que eu ficasse feliz. Obrigado, eu disse, forçando um sorriso. Elas saíram animadas para o próximo quarto. A mulher me olhou com pena antes de ir embora. Fechei a porta e coloquei o sabonete em cima do criado mudo. Sentei na cama de novo. Segurei aquele embrulho vazio nas mãos e uma coisa dentro de mim se quebrou. Mas não era tristeza. Era raiva. Raiva de estar ali. Raiva de ter permitido. Raiva do meu filho. Raiva da vida. Mas principalmente, raiva de mim mesmo. Por ter sido fraco durante tanto tempo. A noite caiu. Jantei sozinho no refeitório. Voltei para o quarto. Me deitei. E finalmente, sozinho no escuro, permiti que uma lágrima saísse. Só uma. Porque chorar mais do que isso seria dar a eles o poder de me destruir. E eu não ia deixar. No dia seguinte, 26 de dezembro, acordei diferente. Mais leve. Porque eu sabia que hoje era o dia. Tomei café, voltei para o quarto e esperei. 12:00, o telefone fixo do asilo tocou na recepção. Não era para mim. 13:00, tocou de novo. Também não. Mas às 2:15, a moça do jaleco bateu na minha porta. Seu Osvaldo, tem uma ligação para o senhor. Levantei e fui até a recepção. Ela me entregou o telefone sem fio. Coloquei no ouvido. Alô? Senhor Osvaldo? Era uma voz masculina, formal. Aqui é o cartório Mendes em Associados. Estamos ligando para confirmar que a documentação que o senhor deixou conosco foi processada conforme solicitado. Tudo foi registrado hoje pela manhã. O senhor gostaria que entrássemos em contato com as partes envolvidas? Respirei fundo. Sim, pode ligar para o meu filho, Carlos Eduardo. O número está na ficha que deixei com vocês. Perfeitamente. Faremos isso ainda hoje. Desliguei. A moça do jaleco me olhava curiosa, mas não perguntou nada. Voltei para o quarto. Sentei na cama. E pela primeira vez em 2 dias, sorri. Porque agora
Era só esperar a bomba explodir. A tarde passou devagar, muito devagar. Eu fiquei sentado na beirada da cama, olhando para a porta, esperando. Sabia que não ia demorar. Sabia que assim que meu filho recebesse aquela ligação do cartório, ele ia pirar. Ia ligar para Fabiana. Ia gritar. Ia perceber que o velho bobo que ele jogou no asilo na véspera de Natal não era tão bobo assim. 3:30 da tarde. Nada ainda. 4 horas. Silêncio. 4:40. Escutei um barulho de carro freando brusco lá fora. Me levantei e fui até a janela. Olhei para o estacionamento. Era o carro do meu filho. Ele desceu apressado, bateu a porta com força e veio quase correndo em direção à entrada do asilo. Atrás dele, a Fabiana. Ela estava gritando alguma coisa, mas eu não conseguia ouvir o quê. Só via a boca dela se mexendo, os braços gesticulando, o rosto vermelho. Voltei para a cama. Sentei. Esperei. Uns 2 minutos depois, escutei passos rápidos no corredor. Passos nervosos. Depois bateram na minha porta. Não aquela batida educada da enfermeira ou do auxiliar. Era uma batida violenta, desesperada. Pai, abre essa porta! Não me mexi. Pai! A porta se abriu com força. Meu filho entrou. A Fabiana veio logo atrás. Os dois ofegantes. Ele com a gravata frouxa, o rosto suado. Ela com os olhos arregalados, segurando a bolsa com tanta força que os dedos estavam brancos. O que o senhor fez? Meu filho perguntou, com a voz tremendo entre raiva e desespero. Olhei para ele. Não respondi nada. Só olhei. Do jeito que um pai olha para um filho quando não reconhece mais quem ele se tornou. O cartório ligou, pai. Ligou dizendo que o senhor mudou tudo. A casa, o terreno, a poupança. Tudo! Ele passou a mão no cabelo, nervoso. O senhor não podia ter feito isso. Não podia? Eu perguntei, calmo. Calmo demais. Por quê? Porque é minha propriedade? Ou porque vocês já tinham planejado o que fazer com ela? A Fabiana deu um passo à frente, apontando o dedo para mim. O senhor é um ingrato. A gente te acolheu na nossa casa. Pagou esse lugar para o senhor. E o senhor faz isso com a gente? Eu levantei devagar. Olhei bem nos olhos dela. Acolheu? Vocês me jogaram num quartinho de despensa. Me trataram como se eu fosse um estorvo. E na véspera de Natal, me largaram aqui como quem descarta um móvel velho. Minha voz saiu baixa, mas firme. E agora vem falar de ingratidão? Meu filho balançou a cabeça. Passou a mão no rosto. Pai, o senhor não está entendendo. Aquela casa, aquele terreno, a gente ia vender para conseguir um dinheiro, para pagar as contas, para dar uma vida melhor para o Miguel. O senhor não precisa mais daquilo. O senhor tá velho. Eu tô velho, repeti, deixando as palavras pesarem. Mas não sou burro. Vocês não queriam vender nada para dar vida melhor para o Miguel. Vocês queriam o dinheiro para pagar o apartamento novo que a Fabiana tá de olho, o carro importado que você quer comprar, a viagem para Disney que ela já comentou 3 vezes. A Fabiana ficou vermelha. Como o senhor sabe? Porque eu tenho ouvidos. Porque eu escutava vocês conversando quando achavam que eu estava dormindo. Porque eu vi vocês olhando revista de imóvel na sala, calculando quanto dava para tirar da venda da minha casa. Eu me aproximei mais. Vocês me subestimaram. Acharam que eu era só um velho cansado, fácil de manipular. Mas eu trabalhei a vida inteira, construí tudo sozinho, e não foi para entregar de graça para quem não deu valor. E para quem o senhor deu então? Meu filho quase gritou. Para quem, pai? O senhor doou tudo? Jogou fora? Doei, respondi, sentindo um prazer estranho em ver o desespero no rosto dele. Doei a casa para uma instituição que cuida de crianças abandonadas. Aquele terreno em Ribeirão. Doei para a igreja onde sua mãe ia todo domingo. E a poupança... Fiz uma pausa, só para ver a expectativa nos olhos deles. A poupança eu dividi. Metade para o Miguel, que só vai poder mexer quando fizer 18 anos. A outra metade para um fundo que vai pagar minha estadia aqui até eu morrer, sem depender de vocês. Silêncio. A Fabiana colocou a mão na boca. Os olhos encheram de lágrima. Mas não era tristeza. Era raiva. Era ódio. O senhor não tinha o direito! Ela berrou. Aquilo era para ser do Cadu. Era herança dele. Herança se deixa para quem merece, eu disse, sentando de novo na cama. E vocês não mereceram. Meu filho ficou parado, olhando para o chão. Ele não gritava mais. Só ficou ali,
como se tivesse levado um soco no estômago. Depois de uns segundos, levantou os olhos para mim. O senhor fez isso por vingança. Não, respondi. Fiz isso por justiça. Ele balançou a cabeça e deu um passo para trás. O senhor vai se arrepender disso. Não vou, porque agora eu sei quem você é de verdade. E isso dói mais do que qualquer coisa que você possa fazer comigo. A Fabiana saiu primeiro, pisando duro, batendo a porta do quarto. Meu filho ficou mais um instante. Me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto. Não era raiva, não era tristeza, era vazio. Como se algo tivesse se quebrado entre nós de um jeito que nunca mais ia se consertar. Tchau, pai, ele disse baixo. E saiu. Fiquei sozinho de novo. O silêncio do quarto voltou, mas dessa vez era diferente. Não era o silêncio pesado do abandono. Era o silêncio da decisão tomada, da lição dada, da justiça feita. Deitei na cama e olhei para o teto. Pensei na minha casa, agora nas mãos de crianças que precisavam. Pensei no terreno, cuidando da igreja que minha esposa amava. Pensei no Miguel, que um dia ia entender que aquele dinheiro foi guardado para ele pelo avô que amava ele, mesmo quando a mãe tentou afastá-los. E pensei em mim, 71 anos, sozinho num asilo, mas de cabeça erguida, porque eu podia estar trancado ali, mas eles é que tinham perdido tudo. Fechei os olhos e, pela primeira vez em meses, consegui dormir em paz. Os dias seguintes foram estranhos. Eu acordava, tomava café, ficava sentado no refeitório ouvindo os outros velhos conversarem sobre os filhos que não vinham visitar, sobre as dores nas costas, sobre remédios e médicos. Eu ouvia, mas não participava muito. Ficava quieto, observando. É engraçado como num lugar cheio de gente, a gente pode se sentir tão sozinho. O Joaquim, aquele velho de cabelo branco que tinha sentado comigo no primeiro dia, voltou a aparecer. Ele tinha o costume de sentar na mesma mesa que eu, mesmo sem eu pedir companhia. No terceiro dia depois da visita do meu filho, ele trouxe um baralho velho. Sabe jogar buraco? Perguntou, já embaralhando as cartas. Sei, respondi. Então vamos. Aqui dentro, ou a gente joga ou a gente enlouquece. Jogamos. Ele falava enquanto distribuía as cartas. Contava da filha que morava em Curitiba e ligava uma vez por mês, sempre apressada, sempre prometendo visitar e nunca cumprindo. Contava do neto que ele nem conhecia direito porque a filha tinha brigado com o marido e sumido. Contava da vida com um sorriso amargo, como quem já tinha feito as pazes com a decepção. E você? Seus filhos vêm te ver? Ele perguntou, organizando as cartas na mão. Não, respondi. E não vão vir. Ele me olhou, esperando que eu explicasse. Mas não expliquei. Só joguei minha carta na mesa. Passou uma semana. Ano novo chegou. No refeitório, serviram uma ceia simples. Arroz, frango assado, farofa, salada de maionese. Às 11h30 da noite, juntaram todo mundo na sala de TV para assistir a virada. Fogos na televisão. Gente se abraçando na Paulista. Champanhe barata em copinho descartável. Os velhos brindaram. Desejaram feliz ano novo uns para os outros. E depois cada um foi para o seu quarto. Sozinhos, como sempre. Eu fiquei mais um tempo sentado na sala vazia, olhando a TV sem som. Pensei no Miguel. Será que ele tinha pensado em mim na virada? Será que tinha perguntado pelo avô? Ou a Fabiana já tinha apagado minha existência da cabeça dele, como quem apaga um rascunho no caderno? No dia 3 de janeiro, recebi uma visita inesperada. Eu estava no quarto, deitado, quando a moça do jaleco bateu na porta. Seu Osvaldo, tem alguém aqui querendo ver o senhor. Franzi a testa. Ninguém sabia que eu estava ali, além do meu filho e da Fabiana. E eles não iam voltar. Não depois do que aconteceu. Quem é? Perguntei. Um menino. Disse que é seu neto. Meu coração acelerou. Miguel. Levantei rápido da cama, passei a mão no cabelo, ajeitei a camisa. Fui até a recepção. E lá estava ele. Sozinho. De mochila nas costas, tênis sujo, cara assustada. Quando me viu, os olhos dele encheram de lágrima. Vô. Ele veio correndo e se jogou nos meus braços. Abracei ele com força. Senti o cheiro de criança que ele ainda tinha, aquele cheiro de sabonete e suor de correr. Senti ele tremendo, senti ele segurando o choro. Que você tá fazendo aqui, menino? Perguntei, ainda abraçado nele. Eu fugi de casa, ele disse, baixinho,
o rosto enfiado no meu peito. Afastei ele um pouco. Segurei o rosto dele entre minhas mãos. Fugiu? Miguel, sua mãe deve estar doida procurando você. Eu não me importo. Eu precisava te ver. Ele limpou o nariz com a manga da blusa. Vô, eu escutei tudo. Escutei minha mãe gritando com meu pai sobre o dinheiro, sobre a casa. Escutei ela dizendo que você era ruim, que você tinha feito maldade com eles. Mas eu sei que não é verdade. Eu sei que eles que foram ruins com o Senhor. Respirei fundo. Aquilo doía. Doía porque eu não queria que ele passasse por isso. Não queria que ele carregasse o peso de escolher entre os pais e o avô. Miguel, escuta. Sua mãe e seu pai, eles fizeram escolhas erradas. Mas eles ainda são seus pais. Você precisa voltar para casa. Não quero. Quero ficar com o Senhor. Ele agarrou minha camisa com força. Por favor, vô. Deixa eu ficar aqui. Aqui não é lugar para criança, menino. Segurei a mão dele. E eu não posso cuidar de você. Não tenho mais condições. Mas o Senhor não fez nada de errado. Foi meu pai que errou. Foi minha mãe. Ele começou a chorar de verdade agora. Eles te jogaram aqui, vô. Jogaram o Senhor fora. E agora ficam bravos porque o Senhor não deixou eles pegarem suas coisas. Eles são egoístas. Ajoelhei na frente dele. Segurei o rosto molhado de lágrima. Miguel, olha para mim. Eu sei que é difícil entender. Mas a vida é assim. A gente nem sempre recebe o que merece. E nem sempre dá o que deveria dar. Limpei uma lágrima do rosto dele com o polegar. Mas uma coisa eu vou te falar. Aquele dinheiro que eu guardei é seu. Quando você fizer 18 anos, vai estar lá esperando. E quando chegar esse dia, você vai poder escolher o que fazer com ele. Você vai poder escolher que tipo de homem você quer ser. Eu quero ser igual ao Senhor, ele disse, soluçando. Sorri. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Não. Você vai ser melhor. Vai ser mais forte, mais esperto. Vai aprender com os erros do seu pai. E vai aprender com os meus também. Fiquei mais meia hora com ele. Conversamos. Ele me contou da escola, dos amigos, do videogame novo que tinha ganhado no Natal. Tentei fazer aquele momento durar, porque eu sabia que talvez fosse a última vez que eu ia ver ele em muito tempo. Quando liguei para o meu filho avisar que o Miguel estava comigo, ele chegou em 15 minutos. Nem entrou. Ficou esperando no carro, buzinando. O Miguel me abraçou de novo, forte, e depois saiu correndo. Vi ele entrar no carro. Vi meu filho olhar para frente sem olhar para mim. E foram embora. Voltei para o quarto. Sentei na cama. E só então percebi que tinha um papel dobrado em cima do criado mudo. Abri. Era um desenho. Feito a lápis. Um desenho de mim e do Miguel. Embaixo, com a letra torta de criança, estava escrito: Eu te amo, vô. Você é o melhor. Segurei aquele papel com as duas mãos. E dessa vez chorei. Chorei por tudo que tinha perdido, mas também por tudo que ainda tinha conseguido salvar. Janeiro foi embora devagar. Fevereiro chegou com calor insuportável. O asilo não tinha ar-condicionado, só ventiladores velhos que faziam barulho e não refrescavam nada. Eu passava as tardes sentado na varanda do térreo, num banco de madeira embaixo de uma árvore. Era o único lugar onde dava para respirar. O Joaquim sempre aparecia com o baralho. A gente jogava buraco, truco, qualquer coisa para passar o tempo. Ele continuava falando da filha dele, das promessas que ela fazia e nunca cumpria. Eu continuava calado sobre a minha vida, mas ele sabia. Sabia que alguma coisa tinha acontecido. Via no meu silêncio, na maneira como eu olhava para a porta toda vez que alguém entrava. Como se uma parte de mim ainda esperasse que meu filho voltasse. Não para pedir desculpas, mas pelo menos para reconhecer o que tinha feito. Mas ele não voltou. No final de fevereiro comecei a sentir uma dor no peito. Nada muito forte. Só uma pressão incômoda que vinha e ia. Não falei nada para ninguém. Achei que era só cansaço, ou o calor, ou a comida sem gosto do refeitório. Mas a dor continuava. Uma noite, acordei suando frio. O quarto girava. Tentei levantar, mas as pernas não obedeciam. Consegui apertar o botão de emergência na parede antes de cair. A última coisa que lembro é da porta se abrindo e da enfermeira gritando alguma coisa. Acordei no hospital. Luzes brancas no teto. Cheiro forte de álcool. Uma máquina apitando do meu lado. Tentei mexer o braço, mas tinha um soro preso. Virei a cabeça devagar e vi uma enfermeira anotando algo numa prancheta. O senhor acordou.
Ela disse, se aproximando. Como tá se sentindo? Onde eu tô? Hospital das Clínicas. O senhor teve um princípio de infarto. Trouxeram o senhor de ambulância ontem à noite. Ela checou minha pressão. Mas o senhor tá estável agora. Deu sorte. Sorte. Engraçado chamar de sorte quase morrer sozinho num quarto de asilo. Alguém foi avisado? Perguntei já sabendo a resposta. Sim. Ligamos para o contato de emergência que está na ficha do senhor. Seu filho. Ele disse que não podia vir agora, mas que ligaria depois. Não podia vir. Claro. Fechei os olhos. Não por dor física, mas porque tinha um limite de decepção que um pai consegue aguentar. E eu tinha ultrapassado esse limite fazia tempo. Fiquei internado 3 dias. Nenhuma visita. Nenhuma ligação. Só eu, a cama de hospital e o barulho das máquinas. No 3º dia, o médico veio conversar comigo. Homem jovem, de óculos, com cara de quem dormia pouco. Senhor Osvaldo, o senhor teve um episódio cardíaco. Nada muito grave, mas é um aviso. O senhor precisa tomar os remédios direitinho, evitar estresse, fazer acompanhamento. Ele pôs a mão no meu ombro. E o senhor precisa de alguém por perto. Família, alguém que possa olhar pelo senhor. Eu só assenti. Não falei que a família que eu tinha me colocou num asilo e sumiu. Não falei que quase morri e meu filho não apareceu. Qual era o sentido? Voltei para o asilo numa ambulância. A moça do jaleco me recebeu com um sorriso forçado e me levou para o quarto. Tudo igual. Mesma cama. Mesma janela. Mesmo vazio. Me deitei devagar, ainda sentindo a dor no peito, e fiquei olhando para o teto. Foi aí que bati na real. Eu podia ter doado a casa, o terreno, a poupança. Podia ter dado a lição que eles mereciam. Mas no fim, eu era só um velho sozinho, quase morrendo, sem ninguém. Tinha feito justiça, sim, mas justiça não aquece a solidão. Justiça não enche o vazio de um quarto vazio. 2 semanas depois, o Joaquim apareceu com uma notícia. Osvaldo, você viu quem chegou hoje? Não, respondi sem muita vontade de saber. Aquela mulher nova, a da recepção, disse que ela está procurando o pai dela. Veio de longe, do Paraná. E daí? E daí que ela tá chorando lá embaixo. Parece que o pai dela tá bem mal. Não reconhece mais ninguém. Alzheimer. Fiquei quieto. Joaquim me olhou com aquele jeito dele, sabido. Sabe o que é engraçado? Tem gente que corre atrás quando já é tarde. E tem gente que nem corre. Ele levantou e saiu, me deixando sozinho com aquilo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando na mulher do Paraná, correndo atrás do pai que já não lembrava mais dela. Fiquei pensando no meu filho, que sabia exatamente onde eu estava, e escolhia não vir. Fiquei pensando se eu tinha feito a coisa certa. Se vingar tinha valido a pena. Se no fim das contas, eu não tinha perdido mais do que eles. No dia seguinte, quando fui tomar café, vi a mulher. Ela estava sentada numa mesa sozinha, com os olhos vermelhos, mexendo num prato que não comia. Passei por ela, peguei minha bandeja e ia sentar longe. Mas alguma coisa me fez parar. Voltei e sentei na frente dela. Bom dia, eu disse. Ela levantou os olhos, surpresa. Bom dia. Joaquim me contou sobre seu pai. Ela assentiu devagar, apertando o guardanapo entre os dedos. Eu demorei demais. Fiquei anos sem vir. Sempre tinha desculpa. Trabalho, filhos, distância. E agora ele não sabe mais quem eu sou. A voz dela falhou. Eu perdi ele. Ainda dá tempo de estar perto, eu disse. Mesmo que ele não lembre, você vai lembrar. E isso vai importar. Ela me olhou com lágrimas escorrendo. O senhor tem família? Respirei fundo. Tenho um filho e um neto. Eles vêm te visitar? Fiquei em silêncio. Ela entendeu. Sinto muito. Ela sussurrou. Eu também. Levantei e voltei para o meu quarto. E pela primeira vez desde que cheguei naquele lugar, eu senti o peso da escolha que tinha feito. Tinha dado o troco. Tinha feito justiça. Mas será que tinha valido a pena? Será que no fim eu não tinha jogado fora a única coisa que realmente importava? Março chegou trazendo chuva. Aquelas chuvas pesadas de São Paulo que fazem o asilo cheirar a mofo e deixam tudo úmido. As paredes suavam água. Os corredores ficavam escorregadios. E o silêncio ficava ainda mais pesado, porque ninguém saía dos quartos. A gente ficava ali, trancado, ouvindo o barulho da chuva batendo no telhado, contando as horas até o próximo remédio, a próxima refeição. O próximo dia igual.
Eu tinha voltado do hospital fazia quase um mês. Tomava os remédios certinho. Evitava esforço. Mas a dor no peito não era só física. Era uma dor que remédio nenhum curava. Era a dor de saber que eu tinha ganhado a batalha, mas perdido a guerra. Meu filho não tinha a casa, não tinha o terreno, não tinha a herança. Mas eu também não tinha nada. Só esse quarto, essa cama, esse vazio. O Joaquim continuava aparecendo. Às vezes com o baralho, às vezes só para conversar. Ele tinha uma capacidade estranha de perceber quando eu estava pior. Nesses dias, ele não perguntava nada. Só sentava do meu lado, fumava um cigarro escondido na varanda e ficava ali. A presença dele era boa. Me lembrava que eu ainda estava vivo. Que ainda tinha alguém que se importava, mesmo que esse alguém fosse só um velho cansado igual a mim. Osvaldo, posso te fazer uma pergunta? Ele disse um dia, jogando cinza do cigarro no chão. Pode. Você se arrepende? Olhei para ele. Sabia do que ele estava falando. Ele sempre soube da história toda, mesmo eu nunca ter contado. Velho tem um jeito de saber as coisas sem precisar de palavras. Não sei, respondi sincero. Tem dias que eu acho que fiz certo. Tem dias que eu acho que fui um idiota orgulhoso. Ele deu uma tragada longa. Soltou a fumaça devagar. Orgulho é uma coisa engraçada. A gente acha que está se defendendo, mas no fim só está se isolando. Olhou para mim com aquele olhar cansado. Minha filha me ligou semana passada. Pediu desculpa por não vir. Disse que a vida tá corrida. Eu podia ter brigado. Podia ter desligado na cara dela. Mas eu disse que entendia. Porque eu prefiro ter ela assim, de longe, do que não ter nada. Eu fiquei quieto, pensando. Você acha que eu devia ligar pro meu filho? Não sei. Só você pode decidir isso. Ele apagou o cigarro no chão e levantou. Mas uma coisa eu sei. A gente não leva nada dessa vida. E na hora que a gente tá aqui sozinho, esperando o fim, o dinheiro não faz diferença. A casa não faz diferença. O que faz diferença é ter alguém que lembra da gente com carinho. Ele foi embora. Deixou aquilo pesando em mim. Naquela noite, fiquei deitado pensando no Miguel. No desenho que ele tinha me dado. Nas palavras dele. Eu te amo, vô. Você é o melhor. Pensei se ele ainda pensava em mim. Se ainda lembrava do avô que tinha sido jogado fora. Ou se a Fabiana já tinha apagado minha memória da cabeça dele. No dia seguinte, chamei a moça do jaleco. Você pode me arrumar um telefone? Preciso fazer uma ligação. Ela me levou até a recepção. Me deu o telefone sem fio. Fiquei ali parado, segurando o aparelho, olhando para os números. Minha mão tremia. Não de fraqueza, de medo. Medo de ligar e ouvir a voz fria do meu filho. Medo de ser rejeitado de novo. Medo de descobrir que eu tinha jogado tudo fora por orgulho. Mas tinha uma coisa mais forte que o medo. Era a vontade de ouvir a voz do Miguel. Nem que fosse por um minuto. Nem que fosse só para saber que ele estava bem. Disquei o número. 3 toques. 4. 5. Alguém atendeu. Alô? Era a voz da Fabiana. Aquela voz que eu conhecia tão bem. Cheia de impaciência. Respirei fundo. Fabiana, é o Osvaldo. Silêncio do outro lado. O que o senhor quer? Queria falar com o Miguel. Ela deu uma risada curta, seca. O senhor acha que eu vou deixar meu filho falar com o senhor? Depois do que o senhor fez? Fabiana, por favor. Só queria saber se ele tá bem. Ele tá ótimo. Tá muito melhor longe do senhor. A voz dela ficou mais dura. O senhor fez a escolha dele, seu Osvaldo. Escolheu dar tudo pros outros, menos pra própria família. Agora aguenta a consequência. E desligou. Fiquei ali, segurando o telefone mudo, sentindo aquilo descer feito veneno pela garganta. A moça do jaleco pegou o telefone da minha mão devagar, com pena nos olhos. O senhor tá bem? Não respondi. Só voltei pro quarto. Deitei na cama e fiquei olhando pro teto. A chuva continuava batendo na janela. E pela primeira vez desde que tinha chegado ali, eu me perguntei se tinha valido a pena. Se toda aquela justiça que eu tinha feito não era, no fundo, só um orgulho ferido querendo dar o troco. Se eu não tinha sido tão egoísta quanto eles. Porque no fim, quem tinha se machucado de verdade? Meu filho ainda tinha a vida dele. A Fabiana ainda tinha o apartamento, o conforto, os planos. E o Miguel ia crescer sem o avô. Ia esquecer de mim. Ia virar um adulto que não ia lembrar das histórias que eu contava, dos passeios que a gente fazia,
do jeito que eu segurava a mão dele. E eu tinha o quê? Um quarto vazio, uma cama dura e a certeza amarga de que eu tinha feito a coisa certa da maneira errada. Naquela noite, sonhei com minha esposa, a Neuza. Ela estava sentada na cozinha da nossa casa, tomando café, do jeito que ela sempre fazia de manhã. Eu entrei e sentei do lado dela. "Você tá bem?" Ela perguntou com aquele jeito doce que só ela tinha. "Não sei", respondi. Ela segurou minha mão. "Osvaldo, você sempre foi um homem justo, mas justiça sem amor vira vingança, e vingança só deixa a gente mais sozinho. Eu não sabia o que fazer, Neuza. Eles me abandonaram. Eu sei. E eles erraram. Mas você também errou. Errou em não dar uma chance de eles consertarem." Ela apertou minha mão. "Ainda dá tempo." "Tempo? Eu tô velho, tô doente, tô sozinho." "Você só tá sozinho se desistir." Acordei suado, com o coração acelerado. A luz fraca da manhã entrava pela janela. Levantei, lavei o rosto, olhei pro espelho. Vi um velho cansado, cabelo branco, rugas fundas, olhos sem brilho. Mas tinha alguma coisa ainda acesa ali dentro. Alguma coisa que não tinha desistido ainda. Voltei pra cama, peguei aquele desenho do Miguel que eu guardava na gaveta do criado mudo. Olhei pra ele, pro sorriso torto que ele tinha desenhado em mim, pras letras tortas. "Eu te amo, vô." E pensei, talvez não fosse tarde demais. Talvez ainda desse pra consertar alguma coisa. Não com meu filho, não com a Fabiana. Eles tinham feito a escolha deles, mas com o Miguel. Ele era inocente nisso tudo. Ele não merecia pagar pelo erro dos pais. E não merecia perder o avô por causa do orgulho de um velho teimoso. Respirei fundo e decidi. Eu ia encontrar um jeito de voltar para a vida do Miguel. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Passei os dias seguintes pensando num plano. Não podia simplesmente aparecer na casa do meu filho. A Fabiana não ia deixar eu chegar perto. E meu filho... Bem, meu filho tinha deixado claro que eu não era mais bem-vindo na vida dele. Mas o Miguel era diferente. Ele tinha vindo me procurar sozinho. Tinha fugido de casa só para me ver. Aquilo significava alguma coisa. O problema era como chegar até ele sem passar pelos pais. Foi o Joaquim quem me deu a ideia, sem nem saber. "Meu neto estuda numa escola perto do metrô. Minha filha manda foto dele de uniforme às vezes." Ele comentou um dia, mexendo nas cartas. "Eu fico olhando aquelas fotos e pensando como seria ver ele de verdade, sabe? Ver ele saindo da escola, rindo com os amigos, vivendo a vida dele. Escola, claro. O Miguel estudava numa escola na Vila Mariana. Lembrava dele comentando sobre isso quando veio me visitar. Uma escola particular, não muito grande. Se eu conseguisse ir até lá, na hora da saída, talvez eu conseguisse ver ele, trocar algumas palavras, só para ele saber que eu ainda estava vivo, que eu ainda me importava. Mas tinha um problema. Eu não podia sair do asilo sozinho, principalmente depois do infarto. Eles tinham regras, e eu, tecnicamente, precisava de autorização para sair. Pensei em pedir, mas sabia que iam ligar para o meu filho para confirmar, e ele ia negar. Então tinha que ser do outro jeito, tinha que ser escondido. Na quinta-feira de manhã, depois do café, esperei todo mundo voltar para os quartos. Os auxiliares ficavam na sala de TV, descansando, vendo novela. A recepção ficava vazia por uns 20 minutos. Era minha chance. Coloquei meu boné velho, peguei minha carteira e saí andando devagar pelo corredor, coração batendo rápido. Passei pela recepção. Ninguém. A porta da frente estava aberta, só com a tela de proteção fechada. Empurrei. Abriu fácil. Saí. O sol bateu forte no meu rosto. Fazia tempo que eu não sentia o sol de verdade. Não aquele sol filtrado pela janela do quarto, mas o sol da rua, o barulho dos carros, o cheiro de asfalto quente. Liberdade. Andei até o ponto de ônibus. Sentei no banco e esperei. Meu corpo estava cansado só de ter andado 3 quarteirões, mas a cabeça estava firme. Eu ia fazer isso. O ônibus chegou. Subi. Passei o bilhete único que eu ainda tinha guardado na carteira desde antes de ser largado ali. Sentei perto da janela e fiquei olhando a cidade passar. São Paulo, minha cidade, onde eu tinha passado a vida inteira trabalhando, dirigindo ônibus igual aquele, levando gente para lá e para cá, gente com pressa, gente cansada, gente viva. Desci na Vila Mariana. Caminhei mais 3 quarteirões até a escola. Era meio-dia.
Faltava meia hora para o horário de saída. Fiquei esperando na calçada da frente, encostado num poste, tentando parecer só mais um velho esperando alguém. Os minutos passaram devagar, muito devagar. Eu olhava para o portão fechado, imaginando o Miguel ali dentro. Será que ele tinha crescido? Será que o cabelo dele estava diferente? Será que ele ainda lembrava de mim do jeito que eu lembrava dele? 12h30. O portão se abriu. As crianças começaram a sair. Um monte delas. Uniformes azuis, mochilas nas costas, gritando, correndo, rindo. Eu procurei no meio da multidão. Procurei o rosto dele. E de repente, vi Miguel. Saindo devagar, sozinho, olhando para o chão. Não estava rindo como as outras crianças. Estava sério, fechado, como se carregasse um peso que não era para a idade dele. Dei um passo à frente. Miguel. Ele levantou a cabeça, me viu, e o rosto dele mudou completamente. Os olhos arregalaram, a boca abriu. Vô! Ele largou a mochila no chão e veio correndo. Me abraçou forte, tão forte que quase me derrubou. Eu segurei ele, senti o corpo magro dele tremendo, senti ele chorando no meu peito. Vô! Vô! Eu achei que eu não ia mais te ver. Ele soluçou. Tô aqui, menino. Tô aqui. Ficamos assim por um tempo, até ele se acalmar um pouco. Afastei ele devagar. Sequei as lágrimas do rosto dele com a mão. Você não pode ficar aqui. Sua mãe vai te buscar daqui a pouco. Eu não quero ir para casa, vô. Minha mãe só briga. Meu pai só trabalha. Ninguém conversa comigo. Ele segurou minha mão. Por que o senhor foi embora? Eu não fui embora, Miguel. Eles que me mandaram embora. Eu sei. Eu escutei. Ele limpou o nariz com a manga. Minha mãe diz que o senhor é ruim, que o senhor não gosta da gente. Mas eu sei que é mentira. Ajoelhei na frente dele, mesmo sentindo o joelho reclamar. Miguel, escuta bem o que eu vou te falar. Eu amo você. Sempre amei. E tudo que eu fiz porque eu não queria que sua família ficasse me usando. Mas eu nunca quis te machucar. Você entende isso? Ele acenou, as lágrimas ainda escorrendo. Eu entendo, vô. E aquele dinheiro que eu guardei é seu. Quando você crescer, vai estar lá. Para você estudar, para você viver, para você ser livre. Não deixa ninguém te convencer a usar aquilo para outra coisa. É seu. Ouviu? Eu ouvi. Abracei ele de novo. E naquele abraço, eu senti que tinha feito a coisa certa. Não importava o que meu filho achava. Não importava o que a Fabiana dizia. O que importava era que o Miguel sabia. Sabia que ele tinha um avô que amava ele. E isso ninguém ia tirar. Vô, vem morar com a gente de novo. Ele pediu baixinho. Não posso, menino. Sua mãe não deixa. Então eu vou morar com o senhor. Sorri triste. Você tem que ficar com seus pais. Mas quando você crescer, você escolhe. Escolhe onde quer estar. Com quem quer estar. E eu vou estar esperando. Mesmo que seja de longe. Um carro buzinou. Era a Fabiana. Ela tinha visto. Miguel ficou branco. Vô, vai. Vai antes que ela faça escândalo. Mas, vai, Miguel, vai. Ele pegou a mochila do chão, me olhou mais uma vez e foi, devagar, olhando para trás a cada passo. Entrou no carro. A Fabiana me fuzilou com o olhar pelo retrovisor. Acelerou e sumiu na esquina. Fiquei ali parado, sozinho de novo, mas diferente. Porque agora eu sabia que tinha valido a pena. O Miguel sabia a verdade. E um dia, quando ele crescesse, ia entender tudo. Ia entender que o avô não era o vilão. Era só um homem cansado que tentou fazer justiça do jeito que sabia. Voltei para o ponto de ônibus. Peguei o ônibus de volta. Entrei no asilo pela mesma porta que tinha saído. Ninguém tinha percebido. Fui para o quarto, deitei na cama e pela primeira vez em meses dormi em paz. 3 dias depois da minha ida até a escola, recebi uma ligação. Era de manhã cedo. Eu ainda estava tomando café no refeitório quando a moça do jaleco veio me chamar. O refeitório estava cheio naquele horário, com o cheiro de café requentado e pão amanhecido. Os velhos comiam em silêncio, cada um no seu mundo, cada um com suas dores guardadas. Seu Osvaldo, tem uma ligação para o senhor. Parece importante. Levantei devagar, deixando o pão pela metade no prato. Meu coração começou a bater mais rápido. Ligação nunca era coisa boa. Não para quem morava num asilo. Fui até a recepção, peguei o telefone com a mão tremendo um pouco. Alô? Senhor Osvaldo? Era uma voz de mulher, profissional.
daquelas que trabalham em escritório. Aqui é da escola Nossa Senhora da Piedade, onde seu neto Miguel estuda. A diretora gostaria de conversar com o senhor pessoalmente. O senhor pode vir até aqui hoje? Meu estômago revirou. A primeira coisa que veio na cabeça foi acidente, briga, algo ruim. Aconteceu alguma coisa com o menino? Ele está bem? Ele está bem fisicamente, senhor Osvaldo. Mas precisamos conversar sobre uma situação delicada. É possível o senhor vir? Eu vou. Que horas? Pode ser às 10 horas? Olhei para o relógio na parede da recepção. Eram 8h15. Pode. Eu vou estar lá. Desliguei e fiquei parado ali, segurando o telefone, tentando entender o que tinha acontecido. A moça do jaleco me olhava com aquela cara de curiosidade misturada com pena que todo mundo naquele lugar tinha. Tá tudo bem, seu Osvaldo? Preciso sair, é sobre meu neto, algo na escola. Ela franziu a testa. O senhor precisa de autorização para sair. Vou ter que ligar para o responsável. Liga para o meu filho então, mas eu vou com ou sem autorização. Ela deve ter visto algo no meu rosto, porque não discutiu. Foi para o computador, ligou para o número do meu filho. Chamou, ninguém atendeu. Tentou de novo. Nada. Ela suspirou. Vou liberar o senhor por algumas horas, mas precisa voltar até às 5 da tarde. Pode ser? Pode, obrigado. Voltei para o quarto, vesti minha camisa menos amassada, passei água no cabelo, calcei o sapato, peguei minha carteira, meu bilhete único e saí. O coração ainda batia forte. Não era medo. Era uma mistura de preocupação com uma esperança esquisita. Talvez fosse algo bom. Talvez o Miguel tivesse pedido para me ver. Talvez a escola quisesse mediar um encontro. Peguei o ônibus. Sentei perto da janela e fiquei olhando a cidade passar. São Paulo acordando, lojas abrindo, gente correndo para o trabalho, crianças de uniforme indo para a escola. A vida acontecendo, indiferente à dor de um velho, indiferente a tudo. Desci na Vila Mariana. Andei até a escola. Era uma escola bonita, bem cuidada, com portão azul e um jardim na frente. O tipo de escola que eu nunca tive condições de pagar para o meu filho. Mas ele tinha conseguido dar isso para o Miguel. Pelo menos isso ele tinha feito certo. Entrei. A secretaria ficava logo na entrada. Uma moça jovem me atendeu. Bom dia, sou Osvaldo. A diretora me chamou. Ah, sim. O senhor pode aguardar? Vou avisá-la. Sentei numa cadeira de plástico no corredor. Tinha desenhos de criança nas paredes, letras coloridas, cartazes sobre bullying, sobre respeito, sobre gentileza. Coisas bonitas, coisas que deveriam ser ensinadas em casa, mas que a escola tinha que ensinar porque as casas não ensinavam mais. Senhor Osvaldo? Levantei. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, óculos de grau, roupa social. Ela estendia a mão. Sou Maria Cláudia, diretora da escola. Obrigada por vir. Apertei a mão dela. O Miguel tá bem? Vamos conversar no meu escritório. Segui ela por um corredor até uma sala pequena, com uma mesa cheia de papéis, estante com livros, cheiro de café. Ela fechou a porta, pediu para eu sentar. Senhor Osvaldo, eu sei que o senhor não é o responsável legal do Miguel. Os pais dele são. Mas achei importante conversar com o senhor pessoalmente, porque o que está acontecendo envolve o senhor diretamente. Meu peito apertou. O que aconteceu? Ela respirou fundo, ajeitou os óculos. O Miguel tem apresentado mudanças de comportamento preocupantes nas últimas semanas. Ele sempre foi um aluno quieto, mas educado, participativo. Recentemente, porém, ele tem ficado cada vez mais isolado. Não brinca no recreio. Não participa das aulas. Fica no canto, sozinho, olhando para lugar nenhum. As professoras tentaram conversar, mas ele não abre o jogo. Ela fez uma pausa, pegou uma folha de caderno em cima da mesa. Ontem, na aula de redação, a professora pediu para os alunos escreverem sobre família, e o Miguel entregou isso. Ela me passou a folha. Peguei com a mão tremendo. Era a letra dele. Aquela letra de criança, torta, mas caprichada. Li devagar, sentindo cada palavra como um soco. Minha família é pequena. Tem meu pai, minha mãe e eu. Antes tinha meu avô também. Mas meus pais mandaram ele embora porque disseram que ele era velho demais para morar com a gente. Eu sinto falta dele todos os dias. Meu avô me ensinava coisas que ninguém mais me ensina. Me contava histórias sobre quando ele era jovem. Me fazia rir. Me fazia sentir importante.
Agora em casa ninguém ri mais. Meu pai só trabalha e chega tarde. Minha mãe só grita comigo e com meu pai. Ninguém conversa de verdade. É como se a gente morasse junto, mas estivesse sozinho. Eu queria que meu avô voltasse, mas minha mãe disse que ele fez uma coisa muito ruim com a gente, que ele não gosta da nossa família. Só que eu sei que isso não é verdade. Eu sei que não foi meu avô que fez coisa ruim. Foram meus pais. Eu vi, eu escutei. Eles jogaram ele fora como se ele fosse lixo. E agora fingem que tá tudo bem, mas não tá. E um dia, quando eu crescer, eu vou sair de casa. Vou procurar meu avô. E vou morar com ele. E vou cuidar dele do jeito que ele cuidou de mim e do meu pai. Porque é isso que família de verdade faz. Cuida. Não joga fora. Tive que parar. Não conseguia continuar lendo. A vista tinha embaçado completamente. As lágrimas desceram quentes pelo meu rosto. Não tentei esconder. Não tinha como. Aquele menino tinha colocado no papel tudo o que eu sentia. Toda a injustiça. Toda a dor. E ele, com 12 anos, tinha entendido o que os adultos se recusavam a enxergar. A diretora me passou um lenço de papel. Esperei eu me recompor um pouco antes de continuar. Nós chamamos os pais dele ontem à tarde, assim que lemos a redação. A mãe veio. O pai disse que estava em reunião e não podia sair do trabalho. Ela cruzou os dedos em cima da mesa. A conversa foi tensa. A mãe ficou muito alterada. Disse que o senhor tinha aparecido na porta da escola semana passada, que tinha perturbado o menino, que estava interferindo na criação dele. Disse que o senhor não tinha direito de estar perto do Miguel. Abaixei a cabeça. Eu só queria ver ele, saber se ele estava bem. Eu entendo, senhor Osvaldo. E o Miguel também entende. Na verdade, quando a mãe dele começou a falar mal do senhor, o Miguel reagiu. E pela primeira vez desde que estudo aqui, ele enfrentou a mãe. Disse que o senhor não tinha feito nada de errado, que ele queria ver o senhor, que sentia falta do senhor todos os dias. A mãe tentou calar ele, mas ele continuou. Disse que sabia a verdade, que tinha ouvido as conversas, que sabia que os pais tinham abandonado o senhor. Ela suspirou. A mãe saiu daqui furiosa. Levou o Miguel embora. E hoje de manhã, ele chegou na escola com os olhos inchados. Tinha chorado a noite inteira. Fechei os olhos. Aquilo era culpa minha. Eu tinha aparecido na vida dele de novo. Tinha reaberto a ferida. E agora ele estava sofrendo as consequências. Senhor Osvaldo, olhe para mim. Abri os olhos. A diretora me olhava com firmeza. Eu não sei o que aconteceu entre o senhor e seus filhos. Não é da minha conta. Mas como educadora, como alguém que passa o dia inteiro com essas crianças, eu vejo o que os pais muitas vezes não querem ver. E o que eu vejo no Miguel é um menino sofrendo. Um menino que tem uma ligação profunda com o avô e que está sendo impedido de manter esse vínculo. E isso está destruindo ele por dentro. Mas eu não posso fazer nada. Eu sou só um velho num asilo. Não tenho direitos. Não tenho como lutar. O senhor já está lutando. O senhor veio até a escola ver ele. O senhor se importa. E isso para o Miguel significa tudo. Ela se inclinou para frente. Senhor Osvaldo, eu não posso interferir legalmente em questões familiares, mas posso fazer uma coisa. Posso manter contato com o senhor. Posso avisar se acontecer algo grave. Posso ser uma ponte. Não oficialmente, mas como ser humano. Por quê? Por que a senhora faria isso? Porque eu também tive um avô. E ele foi a pessoa mais importante da minha vida. Mais do que meus pais. E quando ele morreu, eu não tinha tido a chance de me despedir. De dizer o quanto ele importava. Não quero que o Miguel passe por isso. Não quero que ele cresça com esse arrependimento. Ela pegou um cartão. Anotou um número atrás. Esse é meu celular pessoal. Qualquer coisa me liga. E eu vou manter o senhor informado sobre o Miguel. Combinado? Peguei o cartão, segurei com força. Obrigado. A senhora não sabe o quanto isso significa. Sei sim, porque eu já vivi do outro lado. Saí daquela escola com o coração partido e ao mesmo tempo cheio. Partido porque eu sabia que o Miguel estava sofrendo por minha causa. Mas cheio porque ele me amava. Porque ele tinha me defendido. Porque mesmo com tudo que tentavam fazer, ele conhecia a verdade. Voltei pro asilo andando. Não peguei o ônibus. Precisava caminhar. Precisava sentir a cidade. Precisar processar tudo aquilo. Andei por quase 2 horas, até as pernas doerem, até o cansaço tomar conta. Mas a cabeça não parava. Continuava girando, pensando, planejando.
Quando cheguei, já era quase 4 da tarde. O Joaquim estava na varanda, no lugar de sempre, com o baralho na mão. Pensei que você tinha fugido, ele disse, sem levantar os olhos das cartas. Sentei do lado dele e contei tudo. A ligação, a escola, a redação, a diretora. Ele ouviu em silêncio, embaralhando as cartas devagar, sem pressa. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo tempo. Depois disse: Osvaldo, você sabe o que é coragem de verdade? Não. Não é enfrentar o inimigo. Não é bater de frente. Coragem de verdade é aguentar. É continuar vivo quando tudo te empurra para desistir. É continuar amando quando tudo te ensina a odiar. Ele me olhou. Você tem essa coragem. E tá passando ela pro seu neto. Mesmo sem querer, tá ensinando ele a ser forte. A não aceitar injustiça. A saber a diferença entre o certo e o errado. Mas e se não for suficiente? E se ele crescer e me esquecer? Não vai esquecer. Porque você marcou ele. Do jeito certo. E uma hora, quando ele tiver idade para decidir, ele vai voltar. E você vai estar aqui, esperando. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado, olhando para o teto, pensando em tudo. E de repente, tive uma ideia. Levantei, acendi a luz do quarto, pedi um papel e uma caneta para a enfermeira da noite. O senhor tá bem? Ela perguntou preocupada. Tô. Só preciso escrever uma coisa. Ela me trouxe um caderno velho e uma caneta. Sentei na cama e comecei. Miguel, quando você ler isso, você já vai ser um homem. Talvez eu nem esteja mais aqui para ver, mas preciso que você saiba algumas coisas. Preciso que você entenda. Escrevi durante horas. Contei minha vida inteira. Desde Ribeirão Preto, desde os 20 anos chegando em São Paulo sem nada. Contei sobre sua avó Neuza, sobre como nos conhecemos, sobre o amor que tivemos. Contei sobre seu pai, sobre como criei ele, sobre os sacrifícios que fiz, sobre as horas extras, os natais trabalhando, as ausências que doeram, mas eram necessárias. Contei sobre a doença da sua avó, sobre como assisti ela definhar e não poder fazer nada, sobre a solidão que veio depois, sobre a esperança de que seu pai ia estar perto, ia cuidar de mim, ia retribuir tudo o que fiz, e contei sobre a decepção, sobre o abandono, sobre a véspera de Natal no asilo, sobre a decisão que tomei com a herança. Não fiz por vingança, Miguel. Fiz porque percebi que seu pai tinha se perdido. Tinha se tornado alguém que eu não reconhecia. E dar tudo para ele seria premiar quem não merecia. Então, dei para quem realmente precisava. E guardei uma parte para você. Porque você é diferente. Você tem o coração no lugar certo. Escrevi sobre o dinheiro. Sobre como ele estaria guardado até os 18 anos dele, sobre como usar com sabedoria, estudar, viajar, viver, ser livre, mas nunca, nunca deixar ninguém manipular ele por causa disso. E no final, escrevi o mais importante. Miguel, não odeie seu pai. Ele errou, mas errar é humano, e ele ainda é seu pai. Só não deixe ninguém te convencer de que eu não te amei, porque eu amei, amo. E vou continuar amando mesmo depois que meu corpo não estiver mais aqui. Você foi a coisa mais pura que essa família teve. A única coisa que valeu a pena. Seja forte, seja justo, mas seja melhor do que todos nós. Seja o homem que essa família precisava. Com todo o meu amor, hoje e sempre, seu avô Osvaldo. Terminei de madrugada. Dobrei as folhas com cuidado. Coloquei num envelope velho que achei na gaveta. Escrevi na frente. Para Miguel, abrir quando completar 18 anos. No dia seguinte, chamei o Joaquim no meu quarto. Preciso que você guarde isso para mim. O que é? Uma carta. Pro Miguel. Quando eu morrer, você entrega para ele. Ou entrega para a diretora da escola. Ela vai saber o que fazer. Ele segurou o envelope. Pesou na mão. Você tem certeza? Tenho. É a última coisa que posso fazer por ele. Deixar minha verdade registrada. Para que um dia, quando isso tudo for só memória, ele saiba. Saiba que teve um avô que lutou até o fim. Joaquim guardou o envelope no bolso da camisa. Vou cuidar disso como se fosse meu. Obrigado, meu amigo. E assim eu fiz a última coisa que estava ao meu alcance. Plantei a semente da verdade. E agora era só esperar. Esperar ela crescer. Esperar o Miguel crescer. E esperar que, no final, a justiça que eu tinha feito não fosse em vão. Porque eu podia estar preso naquele asilo.
longe da minha casa, longe da minha família. Mas tinha uma coisa que ninguém podia tirar de mim. A certeza de que tinha feito o certo e a esperança de que um dia o Miguel ia entender e ia me perdoar por ter sido duro demais num mundo que não perdoa a fraqueza.